Olá pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Meu nome é César Cabral, César da Silva Cabral, sou professor de filosofia. Eu vou começar com vocês hoje um pouquinho sobre a formação da polis grega. Então a gente vai iniciar a nossa aula de hoje falando sobre essa formação, o que é polis grega. Então, e o objetivo da nossa aula de hoje é explorar os fundamentos das sociedades gregas, como essas sociedades funcionavam, certo? E conceituar a polis. Então, como era a sociedade grega, Isso. Realizado por Tatiana Campos. Aqui é uma maquete, Uma democracia ateniense, onde ficava as discussões filosóficas, que a gente chama de ágora. Então, o que é polis? E aí nós vamos falar sobre essa polis, vamos trazer esse milagre grego, Por que isso se dá? Como a gente viu nas aulas anteriores, a filosofia ela surge do pensar, Então, o que tudo antes era mitologia, passa a ser filosofia. Então, o milagre grego foi a passagem, A passagem desse pensamento mítico para um pensamento filosófico. Ou seja, você sai daquela visão, daquele pensamento achismo, e passa para um pensamento apurado, um pensamento filosófico. Em épocas muito remotas, a civilização grega utilizava apenas da mitologia para explicar os fenômenos que aconteciam tanto dentro da natureza, bem como no meio social. Então, como essas transformações aconteciam? Quais são os fenômenos? A mitologia explicaria isso daí, como esses fenômenos aconteceriam. Então, para a gente entender aqui o conceito, milagre grego se refere, letra A, a celebração dos deuses, ou letra B, a consolidação da filosofia. Quem respondeu a letra B está certo, Então, o milagre grego se refere à consolidação da filosofia. E aí a gente entender esse conceito de polis. O que seria esse conceito de polis? O que é polis grega? O alfabeto, tá certo? Aí nós temos aqui o alfabeto fenício, o grego antigo, etrusco e o alfabeto romano, tá bom? Algumas letras que compõem o alfabeto. A moeda da Grécia Antiga, como era, A lei, A lei grega, como ela é descrita. Então, a principal característica da polis grega, qual seria a principal? Letra A, autonomia, ou letra B, interdependência. Quem respondeu a letra A acertou, bom? É autonomia, Então, o pensamento grego na época era um pensamento autônomo, Para ser autônomo, precisava de uma participação popular, Então, as discussões na Grécia Antiga eram uma discussão democrática, Onde todos poderiam participar dessas discussões, Então, tinha a formação do orador público, era aquela pessoa que ia discursar em público, Entre eles a gente pode destacar Cícero, na Grécia Antiga, principalmente os pensadores sofistas. Eles tinham essa formação de falar bem, falar em público. Eles ensinavam como as pessoas deveriam falar em público. O cidadão da polis, que nós temos, ele estava sempre aberto às discussões. Então, na polis grega, o cidadão era obrigado a se submeter ao conselho ou exercer todos os direitos políticos. Resposta A ou B. Quem respondeu a B acertou, tá bom?
a resposta certa é exercer todos os direitos políticos. Então, o cidadão grego, na polis grega, o cidadão ele tinha esse direito, né, de exercer todos os seus direitos políticos. A democracia ateniense era uma democracia onde todos participavam, né? Veja aí como funcionava na antiguidade. E aí vem a consolidação da filosofia. Nós temos Zenão, Parmênides e Xenofonte, que eles eram situados na cidade de Eleia, na Grécia. Empédocles, Platão e Aristóteles, Tales, Anaxímaco e Anaxímenes, esses foram os primeiros filósofos. Eles viviam na cidade de Mileto, por isso que eles usam o sobrenome Tales de Mileto, Anaxandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Então a cidade era o seu sobrenome. Nós temos Anaxágora, Epicuro, Pitágoras e Heráclito, né? Aqui nós temos Zenão em Cítio, Demócritos, Protágoras e Lupécio em Abdera, Aristóteles em Estejaria, Pirro e Ilíada. E aí como é formado, tá certo? E aqui vocês estão vendo, se vocês prestarem atenção, a figurinha amarela aqui embaixo, você pode ler, ó. No período pré-socráticos, tá em amarelo, que é os pré-socráticos, antes de Sócrates, né? O período socrático, que é esse período aqui onde está o de vermelho, esses três, Aristóteles, Platão e Sócrates. O período helênico, que é o período onde está em verde, tá bom? Nós iremos falar por cada período mais adiante. Então, a filosofia política, como se dava essa filosofia? Sempre em discussões e sempre em praças públicas. A relação filosofia e política na Grécia Antiga. Como essa relação acontecia? Letra A. Foi importante para a consolidação do pensamento filosófico. Ou letra B. Foi relevante. Foi relativamente importante para a filosofia. E aí, letra A ou letra B? Muito bem. Quem respondeu a letra A está certo. Foi importante para a consolidação do pensar filosófico. Então, a política, é muito importante essas discussões políticas para consolidar de vez o pensamento filosófico, né? E assim a gente encerra esse primeiro momento. Eu vou passar um vídeo para vocês, mas o vídeo eu vou colocar em anexo, aí vocês assistem e respondem a atividade, tá bom? Obrigado e até a nossa próxima aula.